Marcos. Marcos, capítulo 8. Eu vou iniciar aqui no versículo 31, com um pano de fundo aqui. E depois a gente vai para o cerne da mensagem. Todos encontraram? Amém. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Olha o que está escrito aí. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso, que era necessário, que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre este assunto de maneira clara. Mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se e olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: atrás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Jesus aqui, ele já está preparando os seus discípulos, que era necessário que acontecesse essas coisas aqui. Ele está falando de maneira clara, assim como é nos pregado hoje, de maneira clara. É impossível não entender. Mas às vezes nós, com a nossa mentalidade ainda natural, a gente não compreende as coisas espirituais. Por isso, muitos de nós ainda se encontram na igreja de uma maneira questionando o que é falado na palavra de Deus, porque a gente não entende das coisas do alto, só das coisas naturais, das coisas do homem, que a gente vê, que a gente pensa que entende, mas às vezes não está entendendo nem as naturais, quanto mais as espirituais. Por conta disso, Pedro, ele censura Jesus ali, diante do que Jesus revela a ele que é necessário que aconteça, que ele seja morto, ele vai ser assassinado, ele vai passar por dores, sofrimentos e aí por diante. Só que Pedro, não aceitando isso por cogitar as coisas só aqui da terra, ele censura Jesus. Jesus o repreende e a gente percebe que tem uma influência por detrás de Pedro. Jesus não chama literalmente Pedro de Satanás, ele fala: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro, nesse momento, ele estava sendo usado tanto quanto lá no deserto, Jesus sendo tentado por Satanás. E aí a gente vê que, quando Pedro faz isso, Jesus também o repreende energicamente. A gente vê aqui no 32, e Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se e olhou para seus discípulos e o repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Jesus nos dá um ensinamento aqui, e mais na sequência a gente vai ver o quanto a gente tem dificuldade de compreender as coisas espirituais, e por conta disso a gente passa por algumas censuras, às vezes em nossa vida também. E trazendo isso para a nossa realidade, para os nossos dias de hoje, eu vou mostrar para vocês que isso acontece com a gente também. Porque Jesus veio com um propósito e cumpriu. E nós não estamos aqui na terra meramente por estar. Nós também temos um propósito. Deus tem um plano para a nossa vida. Mas por conta disso, nós, como a Kate bem iniciou aqui, nós temos esse privilégio de estar aqui cultuando a Deus. A liberdade que Cristo nos trouxe. Tem lugares que as pessoas não podem fazer isso, como a gente está aqui. Mas a gente tem essa liberdade. E por a gente estar aqui nessa liberdade, cultuando a Deus, um domingo de manhã, e às vezes os outros demais dias que a gente cultua a Deus, às vezes nós escutamos de pessoas mais próximas de nós: o que você vai fazer na igreja? Você está na igreja constantemente, você dá demais na igreja. O que é isso? Já virou fanatismo. Você está querendo ser santarrão. Você está viciado em ficar só dentro da igreja, só fala de Deus. Não é assim que a gente escuta? As pessoas estão nos censurando. Pessoas próximas da gente fazem isso. Por quê? Só cogita as coisas da terra, só cogita as coisas humanas, não entendeu as coisas espirituais.
Então por isso que não compreende o que estamos fazendo aqui, que é muito sério, que é cultuando o soberano Deus. Por quê? Porque nós almejamos estar lá na glória com Ele, não muito distante está isso de acontecer. Então por isso que nós estamos aqui, cultuamos a Deus com alegria, nós fazemos questão de estar aqui. Aleluia. Eu faço, não sei vocês, né? Como é maravilhoso a gente já iniciar com cânticos, com louvores, né? E a gente vê que a glória de Deus desce, Aleluia. né? E aí quando a gente sabe das coisas espirituais, né? A gente ama fazer tudo isso, estar na igreja, fazer a obra de Deus, evangelizar, bendizer do Senhor, compartilhar as boas novas. Mas quem não entende, sofre, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes, até em nossa casa, em relação ao casamento, em relação a pai, mãe, irmãos, que não entende essas coisas, né? Se tem alguns aqui que não entendem, quanto mais os que estão lá fora, não vai compreender. E aí eu cito muito essa palavra, que aí depois eu já vou na sequência aqui do centro da mensagem. Jesus fala em Mateus 10, se não me engano a partir do versículo 34, ele fala bem assim: quem não desagradar mãe, pai, marido, esposa, filhos, irmãos e irmãs, não é digno de ser o meu discípulo. Quem não desagradar. E aí a gente vai entender isso na sequência do que eu vou falar aqui da mensagem, porque nós não estamos dispostos a agradar a Deus e desagradar essas pessoas. Pelo contrário, a gente prefere agradar essas pessoas e desagradar a Deus. De que maneira eu faço isso? Quando eu dou prioridade para essas pessoas, não obedeço às escrituras e simplesmente faço da maneira que eu quero e do jeito que eu acho que está certo. Assim como Pedro, só cogitava as coisas humanas, não entendeu nada das coisas espirituais. Indo para o centro da mensagem, eu gostaria aqui que vocês acompanhassem para entender que essa passagem aqui, que eu vou ler agora, é uma das mais difíceis de se cumprir na nossa caminhada na fé. Mesmo a gente estando aqui dentro da igreja, mesmo a gente fazendo parte do corpo de Cristo, é uma das mais difíceis. Na atualidade, então, nem se fala. As pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer isso. Por isso que não é a vontade de Deus que é feita, mas a nossa. Porque a de Deus nos confronta. A de Deus nos chama para viver uma caminhada com Ele de renúncia. E muitos de nós não estamos dispostos a renunciar à nossa vontade. Nós queremos fazer da nossa forma e da nossa maneira. E aí você vai me perguntar de que forma. Então vamos acompanhar aqui na mensagem e aí depois eu vou na sequência. Acompanha junto comigo para não achar que eu estou inventando nada, viu? Que é coisa da minha cabeça. Vamos lá, 34. Depois que Jesus repreendeu Pedro aqui, vai na sequência. Versículo 34 do capítulo 8. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após. Amém? Eu vou dar a sequência na leitura aqui, depois eu vou voltar nesse versículo aqui. Ele de baixo vai ser o que eu vou mais enfatizar. Na sequência, no 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. Portanto, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade, perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Amém? Eu quero me manter nesses dois versículos aqui, porque eu acho que é o que pega mais.
na atualidade, né? Jesus aqui já começa assim: em seguida convocou Jesus a multidão e seus discípulos e os... É uma convocação. Ele convoca esse povo e ele faz um desafio. Vocês estão compreendendo? Uma convocação e um desafio. Por que esse desafio? O pastor falou sobre um versículo que me chama muita atenção e talvez a gente não dá muita importância. Quando você vai construir uma torre, você não senta, não calcula quanto você vai gastar? Trazendo para a nossa realidade. Quando você vai fazer uma obra em sua casa, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma roupa, uma geladeira, você faz os cálculos, não faz? Se as suas finanças vão dar, se vai passar apertado. A gente faz os cálculos das coisas naturais, porque a gente quer trazer ele tudo organizadinho. Amém? Mas geralmente a gente não faz isso com as coisas espirituais. E quando Jesus ele faz essa convocação e esse desafio, ele está te propondo: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. O que ele está querendo dizer? Cruz faz alusão à renúncia. É algo que você vai ter que aprender a renunciar. Primeiro você vai negar o seu eu, você vai tomar a sua cruz e vai após Jesus. Jesus é essa palavra aqui. Vocês já compreenderam que a Bíblia é o próprio Deus aqui com a boca aberta falando para nós? Amém? Todos concordam com isso? Então aqui, fazendo esse desafio, ele está te propondo: faz uma análise. Quando você quiser, Jesus não está obrigando ninguém. Se você quiser ou deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. O que a gente entende? Eu estou vindo na igreja, então eu já sigo Jesus. Estou vindo nos cultos, eu sou um discípulo. Não, às vezes nós somos só admiradores, só seguidores de Jesus, só simpatizantes de Jesus. Ainda nós não aprendemos a negar o nosso eu, muito menos tomar a cruz e seguir Jesus. Então, nem pensar. Mas como assim? Vou te explicar. Quando eu aceito Jesus, a minha vontade tem que cair por terra. É como se eu tivesse que colocar um atestado de óbito dentro do meu bolso e entendesse na minha mente: eu já morri para mim. Já não é mais a minha vontade que prevalece, é a de Deus. Eu sempre tenho que lembrar disso. E aí quando eu faço isso, eu entendo. Quando Deus fala para você, eu vou trazer alguns exemplos, porque tem gente que às vezes se escandaliza com tais coisas que estão escritas aqui. Quando Deus fala para você: dá uma varada no seu filho, o que você pensa? Eu? Bater no meu filho? Jamais. Você está passando diante da vontade de Deus, porque você quer fazer da sua forma. Então o seu eu não saiu de cena ainda, porque é Deus que está falando. Tem necessidade de fazer uso da vara? Não estou falando para ninguém espancar filho aqui não. Eu estou falando em casos que necessita fazer o uso da vara. O menino está birrento, está teimoso, está mentindo, está desobediente. Faz o uso da vara, ele não vai morrer não. Está escrito em Provérbios. Eu não estou inventando. Mas o nosso eu prevalece. Eu bater meu filho de vara? Jamais. Deus nem sabia o que ele estava fazendo quando ele escreveu isso. Eu é que sei como eu educo meu filho. Deus não sabe não. E aí a gente faz da nossa forma. Sim ou não, igreja? Fazemos da nossa forma. Quando Deus fala para você: vai para a direita, você vai para a esquerda. O que está prevalecendo? O nosso eu. Ainda não neguei o meu eu, muito menos tomei a cruz, e quem dirá seguir Jesus. Todas as vezes que Deus te fala algo e você faz ao contrário daquilo que Ele está te falando, você ainda não negou o seu eu, você ainda não se tornou um discípulo de Jesus. Jesus, Ele não veio para arrastar multidões, até mesmo porque o caminho é apertado e é estreito. São alguns poucos que vão encontrar com este caminho. Então ainda nós estamos nesse paradigma, nesse processo de negar o nosso eu. Passagem essa que eu vejo como uma das mais difíceis de colocar em prática. Amém? E em tudo.
é em nosso trabalho, é em nossa casa, é em nosso casamento, é em relação aos nossos filhos. Deus fala para a mulher: fica de boca fechada, porque seu marido ainda não é ganho e ele vai ser ganho através do seu procedimento. O que a gente faz? Fica igual uma tagarela. Deus mandando eu ficar quieta? Então, mas é só se seu marido não for ganho, porque se ele está ouvindo a palavra e ele não quer obedecer, é uma coisa, né? Porque a gente vê que tem gente que não quer obedecer a palavra de Deus, porque o eu não saiu de cena ainda. E Jesus vai aqui na sequência, como eu falei para vocês, vou me ater nesses 2 versículos. No 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus está falando de salvação aqui, de morar na glória, na eternidade. Então quem quiser viver a sua vida aqui do jeito que quer, não, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que passear. Não estou falando que as pessoas não têm que passear, viu, igreja? Não é isso. Eu estou falando quando você coloca isso como prioridade, quando você deixa a obra de Deus de lado, quando você não se compromete em negar o seu eu para fazer a vontade de Deus. Quando você tem as suas coisas para fazer a de Deus, você opta pelas suas. Hoje eu tenho que ir no culto. De novo. Estou cansado. Hoje nós vamos sair para evangelizar. Eu não vou não, eu tenho meus afazeres. Hoje nós vamos fazer uma visita. Irmão, você pode ir? Não posso não. Eu estou muito ocupado. Muito ocupado. Irmãos, tem um irmão que está precisando de uma cesta básica. Você pode ajudar com dinheirinho? Alguns ajudam, essas coisas têm facilidade. Demais da conta. Tem gente que para fazer esse tipo de coisa, tranquilo. Vai lá no mercado, compra uma cesta básica, dá para a pessoa de boa. Mas quando se trata de negar o seu eu, tomar a cruz e seguir Jesus, não está disposto. Tudo que o dinheiro pode comprar, igreja, é muito mais fácil. Tudo que é de graça é muito mais fácil de obedecer. Então, aqui Jesus está nos chamando para aceitar uma graça maravilhosa, que é de negar o nosso eu, tomar a cruz e seguir Ele dia após dia. Todo dia é uma decisão. Todo dia. Todo dia. No casamento, todo dia você decide amar o seu marido ou sua esposa, porque não é uma tarefa fácil. Casamento é difícil. Então você tem que decidir, não é sentimento, não é emoção, é uma decisão. Por quê? Porque às vezes vocês vão brigar, vão discutir. E você não pode se tornar um inimigo do seu cônjuge. Você tem que tomar a decisão de amar essa esposa ou esse marido, que às vezes você olha, você vê assim, você fala: onde eu estava com a minha cabeça? Onde eu estava? Será que eu não estava enxergando quando eu fiquei com esse traste ou com essa mulher? Não sei onde eu arrumei. Mas é uma decisão. Você casou, fez uma aliança. Agora lute pelo seu casamento. Tome a decisão todo dia de amar, assim como com Deus também. Tome a decisão de negar a sua vontade. Renúncia é negar a nossa vontade. Eu tenho vontade de ficar em casa e não vou no culto. É uma decisão que você tem que tomar. Não vou ficar em casa, não vou no culto. Eu tenho que passear, mas eu tenho compromisso com Deus, porque eu já fiz esse compromisso. Então eu vou estar lá. Vou negar a minha vontade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e então eu não vou me comprometer com Deus não, eu vou ser só um admirador, um seguidor. Vai, seja só um admirador, um seguidor. Leve a sua vida relaxadamente com Deus. Quando Ele voltar, Ele falar: você não se comprometeu comigo, por que eu vou te levar para a glória? Você não teve tempo para mim, você quis viver a sua vida, você quis viver suas paixões, você quis viver as suas vontades de fazer isso, fazer aquilo do seu jeito, não quis fazer a vontade de Deus. Isso aqui é muito forte, igreja. Talvez a gente fique um pouco chocado com o que Deus nos chama para nos tornar um discípulo, mas isso é maravilhoso, porque quem tem Jesus como mestre e se torna um discípulo dele, vai imitar quem? Ele. Lá em 1 Coríntios 11 fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falando isso, porque o apóstolo Paulo, ele já seguia Jesus,
Ele já tinha renunciado às vontades dele. Ele já tinha entendido na mente dele: já não vive mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então por isso que ele fala: se ele diz, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós podemos falar isso para alguém? Me imite, porque eu sou imitador de Cristo. Nós podemos? É isso, igreja. É tão maravilhoso que Deus nos fala essa manhã. E eu quero fazer um alerta para vocês: quem não estiver disposto a tomar a sua cruz, também não vai receber a coroa na sua cabeça. Quem não tomar a sua cruz, não estiver disposto a tomar a sua cruz, não vai receber a coroa. Amém? A palavra de Deus já nos adverte: vigia, vigia, para que ninguém roube a sua coroa. Nós podemos perder nossa salvação? Sim. Ezequiel 33 nos alerta disso. Você pode levar uma vida certinha com Deus, começou a vacilar, vai perder a salvação. Você pode levar uma vida atribulada, toda bagunçada. Se você aceitar Jesus hoje, mudar, tiver uma mudança de vida, uma conversão genuína e verdadeira, você pode ter sido uma prostituta, um assassino, você pode ter sido mais. Se você aceitou Jesus verdadeiramente, é isso que é loucura para o mundo, gente. Eles não entendem isso, assim como Pedro não entendia, porque só cogitava as coisas naturais, as coisas da terra. Então não compreende quando um assassino se arrepende verdadeiramente e Deus o perdoa e salva ele. Uma prostituta, quando ela para de se prostituir e ela vem para Cristo e começa a ter uma vida diferente. Assim como as pessoas também que às vezes estão em fornicação e não casou ainda, Jesus está te falando: se conserte, e você conserta, porque os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E você se conserta, você vai lá em casa, começa a trazer a presença de Deus para sua casa. Aleluia. Fornicação é uma brecha enorme, igreja, enorme. Lá está escrito em Apocalipse: tais pessoas não vão herdar o reino dos céus. Então casa, vai viver a sua vida ali como casal. Para que deixar essa brecha aberta e você perder a sua salvação? Não faz sentido. Já está morando junto, case. Eu não amo. Aprende a amar. Você já não está com a pessoa? Então aprende a amar, é uma decisão. Amém? Amém. E não é porque assinou um papel também que vai viver no mar de rosa também não, viu, gente? Eu estou orientando vocês, casamento não é fácil. É por isso que é decisão de amar. Por que a gente vê muito divórcio? Porque eu não consigo perdoar. Não neguei meu eu ainda. Eu não neguei meu eu. Então eu vivo assim para falar: o outro é errado, eu sou certo. Você não olhou ainda no espelho que é a palavra, não? Olha para o espelho que é a palavra. Você vai ver o quanto nós, todos nós, somos ruins. Se não for o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, nos auxiliar, nos conduzir, todos nós é raça ruim. Nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de amar, nós temos dificuldade de tirar a raiz de amargura que está no nosso coração, nós deixamos o orgulho falar mais alto, nós deixamos o nosso eu prevalecer. E aí a gente não faz a vontade de Deus. Deus está falando para você: perdoa. Não vou perdoar, não. O que ele me fez é impossível de perdoar. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado, querido, querida. É assim que a palavra de Deus funciona. Então, quando a gente vem para a igreja, é o primeiro passo que a gente dá. Seguir Jesus é outros 500. Seguir Jesus assim, no sentido de negar o nosso eu, tomar a cruz e ir após Jesus. Amém, Senhor. Que nós possamos, igreja, de verdade, falar como o apóstolo Paulo falou: já não vive mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Amém? Vamos tirar o nosso eu de cena e vamos entender o que é viver a vida aqui na terra. Porque aqui é um alerta que o Senhor está nos falando. Quem quiser viver a sua vida, no 35 aí, quem quiser, pois salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Sabe o que eu iniciei com aquela palavra ali, mais no comecinho?
E eu falei que todos nós passamos por isso. Eu passo por isso. E a gente precisa se posicionar, sabe? Porque as pessoas vão censurar. Porque eles não entendem das coisas do alto. Eles não se comprometeram com Cristo. Então quando eles falam assim pra gente: vocês não passeiam, vocês não fazem nada, as crianças só ficam dentro de casa, só vai na escola, só vai na igreja. Que vida é essa que vocês têm? Que chato! Que vida é essa, gente? Vocês têm que levar as crianças para passear. Não é errado fazer isso, igreja. Mas as pessoas não entendem quando você se compromete com a obra de Deus. É ela em primeiro lugar. Nosso ministério começa em nossa casa. E o ministério começando em nossa casa, nós preparamos nossa casa para essa finalidade, negar o eu, tomar a cruz e seguir Jesus. Renúncia. Eu vou passear hoje, mas eu tenho que ir no culto, me comprometi com Jesus. Ele já está me esperando lá. Os irmãos vão estar lá. Não, mas hoje eu não vou não. Igreja, Deus sabe quando não dá para a gente vir no culto. Ele sabe. Se você deixou de vir no culto para cultuar o soberano, para fazer sua vontade, não tem problema nenhum. Só não dá desculpa. Não inventa nada, porque Deus vê tudo. Antes da gente falar uma palavra, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele esquadrinha o nosso coração e vigia nossos passos. Amém? Então, seguir Jesus é uma decisão. E aqui a gente vê que Jesus falava para a multidão e para os discípulos. O que a multidão quer, igreja? Milagres, bênçãos, pão, saúde. A multidão quer isso. Só as coisas que o dinheiro pode comprar. A multidão quer isso. Quando Jesus fala de quem não comer da minha carne e do meu sangue, as multidão que estavam ali foi tudo vazando embora. E aí ele vira para os discípulos e fala: vocês também não querem ir? E eles falam: para onde iremos se só tem vida em ti? Aleluia. Então quando nós já fazemos parte do corpo de Cristo, todos os dias nós vamos ter que renunciar a algo, uma amizade. Você vai ter que renunciar, às vezes, o estar no meio de pessoas que você gosta, mas essas pessoas te afastam de Deus. Essas pessoas te tiram do propósito. Essas pessoas te censuram. Essas pessoas influenciam você a sair do propósito. Se você não estiver firmado na rocha, você vai sair. Se você não construir a sua vida sobre o alicerce que é Jesus, você vai sair do propósito. Porque Satanás, igreja, ele tentou Jesus no deserto e ele saiu no momento oportuno. Que quer dizer isso? Que ele vai voltar. Nós achamos que viemos para a igreja e que já está tudo certo. Satanás não me atenta mais. Mas tem um porém. Às vezes Satanás não está fazendo nada na sua vida, realmente. Ele só está agindo nas brechas que você tem, na legalidade que você dá para ele agir. Então o nosso inimigo somos nós mesmos. Porque Deus já nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas sabe qual que é o problema? As brechas, as legalidades. Há uns dias atrás teve uma pessoa que me passou uma mensagem. E essa pessoa falou para mim: minha vida está uma derrota. Minha vida está toda bagunçada. Marido trabalhando, mulher trabalhando, recebe uma pensão e está passando dificuldade. Atribulada. E aí sabe o que ela já ouviu? Que as divindades que ela está adorando e servindo desagrada o Deus poderoso. O único que é digno de adoração. Trazendo maldição para dentro da casa. Aí eu não dei conta. Eu e a Sol, nós fomos nessa visita e a pessoa me fala que o padre falou que tem imagens que são consagradas, que essas vocês podem adorar. Essas que não são, aí vocês não podem. Olha o ponto da cegueira que as pessoas se encontram. Um padre falou: maldito o homem que confia no outro homem a sua salvação. Quando a gente fala aqui no início aqui, que os mestres da lei, eles é que iam assassinar Jesus, eles já sabiam quem era Jesus.
Mas eles não queriam que esse evangelho fosse propagado, o evangelho da renúncia, o evangelho de negar o nosso eu. Eles não queriam, porque eles viviam sobre as coisas que este mundo pode oferecer, as riquezas, as luxúrias, as vaidades. E aí a gente entende por que eles perseguiam Jesus. Sabe quando você é censurado, você é perseguido? Você tem que entender uma coisa. Está fazendo algo de relevante? Você está tendo uma vida de obediência? Porque senão, querido, é só as brechas que estão trazendo essas coisas sobre a sua vida. Não é levante, não é contra-ataque. É as brechas que estão abertas. Aí o que a gente tem que fazer para entender isso? Em seguida, convocou Jesus a multidão e os seus discípulos. E os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. De que forma que eu vou seguir Jesus? Como eu sei disso? Como eu tenho que fazer? Para e pensa, igreja. O nosso manual de instrução, nossa regra de fé é o quê? Palavra de Deus, a Bíblia. Por que eu faço diferente do que está escrito? Porque eu ainda não neguei o meu eu. Eu não tomei a minha cruz. E não estou seguindo Jesus. Quer dizer, eu estou até seguindo, né? Um seguidor de Jesus, um admirador. Mas não me tornei um discípulo. O discípulo é parecido com o seu mestre. O discípulo faz o que o mestre faz. E copia o que o mestre faz. Jesus era um só com o Pai. E veio com o intuito de cumprir o seu propósito. Aí eu quero te perguntar: as pessoas, por não compreender as coisas espirituais, quando vê você vindo na igreja, você que diz ser um discípulo de Jesus, aí você começa a sofrer. Você passa por um momento de luta ou de uma doença. E lembrando, igreja, que cruz não é casamento ruim e complicado. Cruz não é uma doença. Cruz não é um filho atentado. Amém? Só para que fique bem claro. Cruz é renúncia. Eu nego a minha vontade para fazer a de Deus. Lembrando bem. Então, igreja, quando a gente passa por esse processo de negar o nosso eu, e a gente começa a vivenciar aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, e eu me torno um discípulo, eu começo a querer compreender quem é Deus. É difícil saber quem é Deus, não é? Nós só temos isso aqui revelado para nós, palavra de Deus. Então aqui vai estar a vontade de Deus sobre a minha vida. Por que a gente tem dificuldade em ser diligente com aquilo que Deus fala ao nosso coração? Por que a gente tem dificuldade de praticar? Coração duro. Embrutecimento do coração quando eu escuto algo que me desagrada. Desagrada aqui, a carne, meu orgulho. Endureço o coração, eu não aceito isso. Não é bem assim, não. Não tem nada a ver. Quando a gente for compreendendo a palavra de Deus mais profunda, a gente vai vendo que Deus ele não quer nos castigar. Ele quer nos salvar. Quer nos abençoar. Né? Ele quer que a gente tenha uma vida de separação. Uma vida de santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então nós precisamos parecer com Jesus. E de que forma eu sei como ficar parecido com Jesus? Através da palavra de Deus. Jesus está falando para você: negue o seu eu, tome a sua cruz e venha após mim. E quando você tomar essa decisão de me seguir, é do meu jeito, não é do seu jeito mais. Vocês estão compreendendo, igreja? Por que o caminho é apertado e estreito? Porque quando se trata da vontade de Deus, aí eu quero dar um jeitinho. Não é bem assim, não. Não, eu posso até ir lá um pouco naquela festinha. Lá naquela festinha pode ter cachaça, prostituição, mas eu não vou me misturar, não. Eu só vou estar lá e Deus vai estar comigo. Vai não. Vai não. Não vai estar com você lá. Você vai estar sozinho. Porque você não negou o seu eu. Você que quis ir. Deus não mandou você estar lá. Ontem a gente conversando com uma pessoa, a pessoa pega e fala:
critica a igreja, fala que na igreja tem um monte de defeito, e tem mesmo. A arca fede, mas é melhor estar dentro dela do que fora. Quem disse que nós estamos aqui, que nós somos perfeitos? Todos nós somos falhos e pecadores, por isso nós estamos aqui. Entendemos que precisamos e carecemos da graça do Senhor e que Ele nos coloca de pé todos os dias para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, ligando o nosso eu, tomando a cruz e seguindo Ele. E a pessoa pega e fala: estou com uma dor de cabeça, eu acho que é um sinal para mim ir nessa festa. Ah, mas eu vou, né? Porque todo mundo está me perguntando: por que você não foi na festa? Você não vai? Ah, de certo a pessoa pensa: tem que ir, né? Imagina, pelo menos um dia, e Deus vai estar lá comigo. Vai não. Não tem comunhão da luz castrela. Se você está se colocando num lugar onde você sabe que Deus desagrada daquelas coisas ali, não vai não, porque você vai estar sozinho. Porque Deus, Ele aplana o caminho por onde Ele quer que a gente passe. Ele segura em nossas mãos para nós não vacilar nos nossos pés. Só que todos os dias, igreja, é nos colocado uma prova. E aí cabe a nós a tomar a decisão se a gente vai ser aprovado ou reprovado. E de que forma eu vou ser aprovado? Quando eu negar o meu eu. Porque a prova vai vir e eu vou compreender, porque eu não cogito só as coisas humanas e nem só as coisas naturais, e eu vou compreender que a espiritual rege a natural, eu vou entender. Eu devo estar lá num lugar onde está cheio de imagem e idolatria? É de Deus? Deus não está lá. Eu devo estar num lugar onde tem prostituição, promiscuidade, palavrão, drogas, tudo isso? Eu devo estar? Não. Eu devo ter amizade com quem não quer saber de Deus, igreja? Eu tenho que renunciar. E aí é que entra a parte difícil, igreja. Aí é que entra a parte difícil. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E quando alguém quiser te censurar, tenha a autoridade que Deus te deu, mas esteja em obediência, porque senão vai ser hipocrisia. As pessoas, igreja, estão nos lendo todos os dias como um livro. Todos os dias. É feio. Vou ter que falar isso. É feio quando você não está fazendo e fala para alguém fazer o que você não está fazendo, o que você não está disposto a fazer. Está obedecendo a palavra de Deus? Pregue ela. Pregue ela. Sem temer ao homem. Mas se você não está fazendo, você não colocou nem em prática ainda, aquilo que você colocou em prática, pregue. Pregue a palavra de Deus. Não é proibido pregar a palavra de Deus. Só que tem um porém. Se você estiver pregando para as pessoas e as pessoas te conhecer, elas estão te analisando. Sabe o que elas vão falar quando estiver longe de você? É um hipócrita. Ensina, não tirou nem a trave do olho ainda e quer tirar o cisco do meu olho? O que a palavra de Deus diz? Tira a trava do teu olho primeiro, depois você vai e ensina o irmão, porque você vai enxergar com clareza. Mas enquanto a sua estiver tapada, você não estiver obedecendo a palavra de Deus, prega não. Se você, que pode até pregar, mas o seu nome vai estar em evidência nos comentários. Não vou falar nem fofoca, nos comentários. E as pessoas falam mesmo. O apóstolo Paulo, igreja, ele não dá uma recomendação que a gente não tenha do que se envergonhar, que a gente tenha uma vida irrepreensível. Quando você tem uma vida irrepreensível, você não tem nada do que envergonhar, eles vão falar também. Só que eles podem falar, o que não pode ter é razão. Você sabe quem você é em Cristo? Você está em obediência? Vão falar. Você acha que o nosso nome não está constantemente nas rodinhas por aí? Na cidade? Você nem imagina. Eu não sei se é verdade, mas eles falam quando a orelha da gente está queimando, é alguém falando da gente. Chega até a ficar vermelha. E aí você fica assim, aí eles dão eles falam assim, ó, morde na manga da blusa, que a pessoa morde na língua. Bom, a orelha da gente queima mesmo às vezes. Mas às vezes está queimando, falando coisa boa, e às vezes é coisa ruim. Não importa. O que importa é Deus saber quem nós somos. Se a gente sabe quem a gente é, seu coração está em paz, toma cuidado com essa paz. Não seja uma paz enganosa.
Porque às vezes nós estamos em paz, mas a nossa consciência está complicada. É uma falsa paz. Então, igreja, que a gente possa... Eu escrevo um monte de coisa aqui, mas eu não falo nada que está aqui, ó. Impressionante. Depois eu vou olhar e falo assim, meu Deus do céu, para que eu escrevi isso? Ai, ai. Mas tem coisa que é importante a gente falar. Sabe o que Jesus fez, igreja? Abriu mão de sua glória para morrer em nosso lugar. Sabe que aquela alerta que ele fala do que ele ia ter que passar? Sofrimento. Uma vida de cruz, às vezes vai ser de sofrimento. Porque o que nos faz sofrer? Aquilo que a gente não quer abrir mão e a gente tem que abrir mão. Mas se a gente fizer a mesma oração que Jesus fez, Senhor, se possível, aparta-se de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas sim a do Senhor. Aleluia. Oh glória. Se nós pudéssemos fazer isso, né? E a vontade de Deus se cumpriu, porque Jesus era um só com o Pai. Não tinha o eu dele, era só o de Deus. O Senhor me trouxe aqui para sofrer no nosso lugar. Jesus veio para sofrer em nosso lugar. Ele sabia de tudo que ele ia ter que passar. Se a gente for lá em Isaías 53, meio que vai estar nos falando ali o que Jesus passou. Ele foi cuspido, traído, ferido, tudo isso para morrer em nosso lugar. As pessoas, os dele, viravam a face para ele. Sabe quando as pessoas viram a face para nós aqui? Às vezes pessoas que você até tem um apreço, era o próprio povo de Deus que fazia isso com ele, que o julgava, que o criticava, falava que ele tinha parte com Beelzebul. Aí nós hoje, os crentes mimizentos, não quer passar nenhum sofrimento não. Já vem uma luta, oh meu Deus, eu quero desistir, vou voltar para o mundo e eu vou fazer tudo que eu fazia. Nem saiu de lá ainda, nem saiu. Não saiu da parentela, não desagrada as parentelas, não desagrada ninguém, mas desagrada a Deus. Deus eu posso desagradar, porque Deus é amor, Deus é bonzinho. Igreja, não se engane, de Deus ele não se zomba. Deus tem que ser em primeiro. Viu o que eu falei lá de Mateus? Quem desagrada a mãe, pai, marido, esposa, filhos, irmãos, não é digno de ser meu discípulo. Eu sempre vou lá na minha mãe de vez em quando, de vezes nunca eu vou lá na minha mãe. Sabe por que eu vou de vezes nunca? Eu não estou desonrando ela, indo lá de vezes nunca. Porque minha mãe ainda quer ficar na idolatria. Já foi pregado para ela, mas ela insiste em ficar na idolatria, na cegueira. Eles não aceitam a verdade. Já foi lhe pregado, mas não quer o santo de Israel, não quer a verdade, quer ficar na mentira, no engano. Por quê? Porque não quer negar o erro, não quer tomar a cruz, não quer fazer conforme está aqui. Só ficam questionando e com perguntas aleatórias que não servem para nada, porque não querem mudança, não querem obedecer a Deus. E quando a gente entende isso, a gente tem que entender. Você foi lá, semeou lá, lançou a sementinha, você vai ficar lá constantemente. Qual que é o resultado que vai ter disso? Qual o impacto que a sua vida vai gerar nessas pessoas se você prega a palavra, mas você está sempre ali misturado com eles? Às vezes, como a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tem horas que a gente tem que se afastar para as pessoas sentirem a nossa falta. Porque quando o bicho pega, eles lembram de ligar para as pessoas que estão na igreja. Eles lembram de ligar para nós. E se a nossa vida não impacta em nada, nós vai ser só mais um no meio deles. Eu não estou falando, igreja, que a gente tem que abandonar os nossos familiares, não. Não é isso. O que eu estou falando é a gente ter o bom senso, o discernimento, a inteligência. Me cabe aqui? Essas pessoas querem saber de Deus? Não, não querem. Então o que eu vou fazer lá? Lá em Coríntios fala que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você ficar lá, como o pastor mesmo já disse, você é o produto do meio. Logo você vai ser o terceiro para estar daquela forma. Não se engane, igreja. Nós somos ruins.
Nós falamos de Deus com nossos lábios, mas nosso coração às vezes está longe dele. Para me terminar, eu quero falar mais um pouquinho desse versículo aqui. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. Tome sua cruz. Está vendo que a salvação é individual? Cada um que tome a sua cruz. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. A salvação é individual. Por isso que às vezes a gente vai ter que renunciar a estar em tais lugares. A gente vai ter que renunciar a estar com tais pessoas. Porque se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que desagradar muitas pessoas, igreja. Quem diz que o evangelho é de facilidade? Quem falou isso para nós? Nós vamos desagradar pessoas. Põe uma coisa na sua cabeça: ser crente bonzinho vai te levar para o inferno. Porque ser bom é uma coisa, bonzinho é outra coisa. Sabe quando a gente quer ser o bonzinho? E aí a gente vai desagradar a Deus, né, carioca? A gente vai maltratar as pessoas de Deus. A gente vai ter as pessoas de Deus como mentirosas. Porque a gente é bonzinho demais. O que é isso? Eu não posso falar uma coisa dessa, não. Quem diz que não pode julgar o que é certo e o que é errado? Segundo a reta justiça do Senhor. Você não pode julgar as pessoas condenando elas para o inferno. Mas você pode sim julgar aquela situação que ela está e alertar ela. Porque se você não fizer isso, lá em Ezequiel 33, fala: se você vê a pessoa indo para um caminho errado, ou fazendo alguma coisa errada, e você não advertir ela, você conhecendo a palavra, a verdade, esse sangue vai ser cobrado de você. Amém? Isso implica a nossa casa também. Porque tem gente que não quer escutar. Mas se você não alertar, você alertou? Amém. A pessoa não quer, problema dela. Dela e Deus. Salvação individual. Você alertou ela, ela não quer saber, problema dela e Deus. Quem convence a gente? Espírito Santo. Nós só temos que pregar o Evangelho. Não é assim que está escrito? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém. Então não queira ser Jesus, o Espírito Santo, ficar ali, ó, no meio das coisas erradas, em lugares impróprios, para dizer que você está lá pregando a palavra de Deus. É você que quer estar lá. É você que quer estar com tais pessoas. Não é Deus que está te colocando ali, é você que quer ir. Depois você quer usar isso como artifício para dizer que é Deus que está te colocando nesses lugares. Você está nesse lugar. Só uma pergunta eu vou fazer para a igreja, me incluindo. Nós estamos sendo luz? Estamos sendo sal? Aí é só cada um de nós fazer essa examinação aí. Examinarmos, né, a nós mesmos. Eu estou sendo luz? O que é ser luz? O que é o seu sal? Eu vou dar sabor naquele ambiente. Eu ser uma pessoa diferente e eu vou dar sabor ali e as pessoas vão ver, né? Que é uma diferença. Porque às vezes a gente está em alguns lugares, tem palavrão, tem conversações, né? E a gente precisa, igreja, urgentemente, aqui é um apelo para me encerrar. Quem viver a sua vida do jeito que quer, vai perder. E quem viver a sua vida por causa de Jesus, do Evangelho, vai tê-la. Aleluia. Se a gente analisar o tempo que a gente está, para me terminar, um tempo profético, tempo do fim, tempo de tomar uma decisão, e é hoje, é agora. Devemos ser diligentes com as coisas do Senhor. Então, a partir de hoje, igreja, é um apelo que eu faço aqui. Como eu nego o meu eu, Senhor? Como eu nego o meu eu? Renunciando minhas vontades. Tudo que você tem vontade de fazer, que é do intento do seu coração. Ah, mas eu não sei quando é, quando... Sabe? Nós sabemos. Nós sabemos, sim. Não tem gente que às vezes engravida e fala não queria? Estava se prevenindo? Não estava. Então, engravidou. As pessoas falam, é de Deus. É mesmo, você está se prevenindo, vai engravidar. Amém, glória a Deus por isso. Criança é uma bênção.
que a gente não pode ficar colocando na conta de Deus o que é da nossa vontade. Eu queria viajar, curtir a minha vida. É de Deus? É errado? Não é errado. Pode ser de Deus. Vai ter um propósito lá. A gente precisa só entender isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é isso que a gente precisa entender. Tem coisa que não é pecado, igreja. Não é pecado. Mas vai nos tirar do propósito. Amém?